Foi uma experiência espiritual que eu tive com o Senhor. Em 2022, no período que eu estava doente, eu passei por essa experiência espiritual com o Senhor. Mas eu vou ler aqui esse texto novamente. Quando o chofar é tocado na cidade, o povo não treme? Pode o desastre recair sobre a cidade sem que Adonai o tenha enviado? Adonai Deus não faz nada sem revelar seu plano a seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? Adonai Deus falou, quem não profetizará? Irmãos, em 2022, nós tivemos o retiro de dependentes químicos. Teve o primeiro, que foi o encontro de adoradores. E eu acho que com um mês depois, ou quase isso, teve logo em seguida o retiro de dependentes químicos. A gente trabalha com isso aqui na igreja. Quando a gente voltou, todo mundo com o corpo quente, agitado, na estrada começou a chuviscar. Eu creio que vocês lembram, né? E começou a chuviscar, e a quentura do corpo com aquele chuvisquinho, a gente chegou aqui, ficamos ainda aí no pátio chuviscando também, e ouvindo os testemunhos, e a gente ficou gripado. Dessa gripe, meu esposo e meu filho, uns 2, 3 dias, estavam bom, mas eu, irmãos, aquilo desenvolveu muito. Aí, o Claudiano tinha que viajar, né, o nosso enfermeiro aí da cidade, graças a Deus é aqui da nossa igreja, e ele me aplicou uma injeção. Ele, pastora, a senhora vai estar boa rapidinho, tá bom. Com 15 dias nada, minhas amígdalas inflamadas, eu ia escarrar assim, vão sair sangue. E aí eu falei com ele a situação que eu estava, e eu disse que eu acho que algo tinha desenvolvido para algo pior ainda, talvez um Covid. Aí ele, pastor, o que a senhora está sentindo? Eu falei os sintomas, ele disse, pode ser, porque aí na cidade está um surto. Tem o tal do ômega, do alfa, do não sei o que, tá uma mistura doida aí na cidade. E pode ser que seja, com os sintomas que eu falei. E ele mesmo lá da cidade que ele viajou, ele falou, pode deixar que eu vou falar com o doutor sobre a sua situação e ver o que ele vai passar. E o médico passou o remédio que era para eu tomar, ele me falou os nomes, né, me deu por mensagem, mandei meu filho comprar. Tomei tudinho, irmãos. Só que também eu já vinha fazendo tratamento da enxaqueca, porque eu sofro desde adolescente de enxaqueca terrível. Só que essa enxaqueca, ela é enxaqueca com aura, é o pior nível que tem. E realmente a pessoa delira, a pessoa vê luzes, tipo faísca de fogo, assim, coloridas, e entra quase em delírio. A pessoa não fica delirando, ela sabe cada coisa que está acontecendo, mas é devido a uma dor intensa, não tem remédio, o médico falou. E aí eu tomei os remédios para o Covid, provavelmente os remédios do Covid com os que eu vinha fazendo o tratamento da enxaqueca, resultou em outra coisa. Me alterou. Eu fiquei meio assim, serelepe, meu olho meio saltado, eu fiquei meio agoniadinha, acelerada, tal. E os irmãos, alguns irmãos na igreja mais próximos perceberam, e lá em casa também. Só que todos pensaram que eu estava perdendo o juízo, né? Que eu não sabia mais o que eu estava dizendo, talvez eu não soubesse quase mais quem eu era, alguma coisa, porque estava todo mundo assustado, ninguém nunca me viu desse jeito, sempre do meu jeito meio calma, tal, mas eu estava aceleradinho, eu falava, eu estava falando aceleradinho. Só, irmãos, que nesse período, devido eu acho que essa alteração que deu das misturas, dos remédios, eu fiquei também com insônia. Eu não conseguia dormir, devido à garganta que não desinflamava com remédio nenhum, xarope, coisa nenhuma, injeção também não.
E aí o irmão Claudiano disse, pastora, a injeção que a senhora tomou não pode tomar mais que uma dose no ano. E estourando, dependendo da gravidade, 2, mas não é aconselhável. Eu falei, tá bom, vamos aqui. Sei que, final das contas, eu já não dormia, já estava com uns 15 dias sem dormir. Todo mundo em casa dormindo e eu lá mexendo em sacola, revirando estante, em pasta, embaixo da cama, em mala, lembrando de estudos bíblicos, de um monte de coisa para eu passar a noite. Como serva de Deus, eu não queria passar uma noite em vão, acordada à toa. Eu me ocupava com as coisas do Senhor. Então eu ficava às madrugadas orando, lendo a Bíblia, estudando, fazendo alguns escritos, às vezes escrevendo louvores, né? Ocupando a minha mente. Aí quando foi um dia no café, meu esposo falou bem assim, amor, tu tá muito alterada, tu tá estranha, parece que tá ficando louca. Aí eu falei, tô não. Aí o Elian disse, tá sim, mamãe. Eu falei, eu não estou. Cada coisa que eu falo e que eu faço, eu estou consciente do que eu estou. Só estou falando acelerado, né? O tempo todo acelerada. Então eu falei, cada coisa que eu faço e que eu digo, eu estou consciente do que eu estou fazendo e dizendo. Só que eu tenho orado à madrugada, o Senhor disse que eu vou ficar pior. E eu não sei o porquê, eu não sei o porquê que eu estou assim. Mas Ele já me falou que eu vou ficar pior. O meu estado vai se agravar. Eu preciso de atenção nesse momento, de carinho, de colo. Porque eu não sei de fato o que está acontecendo comigo. Irmãos, sabe o que é você não ter medo de nada? Parece assim que o perigo está aqui diante de ti e tu não vê perigo. Eu estava naquele estado. E aí eu comecei, como eu não conseguia comer, com medo de me alimentar, devido à garganta muito inflamada, eu não conseguia engolir. Às vezes minha respiração estava dificultosa por isso. Mas eu estava sofrendo ali calada, porque eu já estava medicada e nada estava resolvendo. Então, eu estava com a minha preocupação comigo. E os dependentes químicos estavam o tempo todo em casa, né? Meu esposo ali fazendo sala para ele lá atrás, a Débora estava em casa, cuidava da comida, da arrumação. Foi um braço para mim naquela ocasião. E eu falei, Senhor, o que é que tu queres comigo? Nada. Quando foi uma madrugada, eu estava orando. Terminei de orar. Aí eu fui ler a Bíblia. Eu estava lendo em Ezequiel. Quando naquele exato momento, eu estava no Ezequiel capítulo 3. Eu estava numa parte assim, do começo ainda. Aí eu olhei assim e falei, Senhor, quando chegar aqui no ponto final do capítulo 3, eu vou encerrar minha leitura. Eu vou deitar para ver se eu consigo dormir, Senhor. Já há uns 15 dias por aí. E eu preciso dormir, Senhor. E aí, irmãos, naquela hora, como eu enxergo de perto, eu sou míope, mas enxergo de perto. Então eu tirei o óculos, coloquei assim. E eu estava na mesa ali de casa, na sala, lendo. Quando eu chegar aqui no ponto, Senhor, eu vou me levantar, pedir licença do Senhor e vou dormir. E aí continuei lendo aqui. Naquele momento, irmãos, eu não vi mais nada. Quando eu vi, eu estava em cima, a minha cabeça encostando no forro daqui de casa. E eu lá em cima, no forro de casa, eu vi que eu estava no alto, né, acima da geladeira. Mas que negócio é esse? Que eu olhei, eu vi meu pé. Aí eu me interti olhando para o meu pé, mas meu pé está aqui em cima, eu estou pendurado. O que está acontecendo? Eu estou voando. De madrugada, irmãos, eu estava em jejum direto, é só água que eu bebia muito. Eu só vi quando aquele ser veio para o meu lado aqui, do meu lado esquerdo, ele só apontou para cá. Quando ele apontou para cá, eu olhei no braço dele e segui, que eu vejo, eu na mesa de casa, que eu estava lendo a Bíblia, eu na mesa de casa, sem o meu óculos, deitado assim, em cima da Bíblia, que eu olhei para mim aqui, eu vi eu lá na mesa deitado, eu estou fora de mim. Agora, literalmente, eu estou fora de mim. Senhor, eu estou arrebatado em espírito, Senhor. O que é que está acontecendo comigo? Aquele ser do meu lado só pegou isso aqui meu. Aí ele falou, você vem comigo.
Porque você precisa se apresentar diante do Altíssimo. Quando ele disse isso, irmãos, foi muito acelerado. Ele pegou no meu braço e antes ainda de subir eu falei: se você é de Deus, por que você está na esquerda e eu estou aqui? Se você fosse de Deus, você ia estar na minha direita e você está na minha esquerda. Ele disse: porque você é que tem que estar na direita. Você faz parte dos benditos do Senhor. Os benditos do Senhor ficam do lado direito. Nós não podemos. Aí eu entendi que ele era o anjo do Senhor. Ele pegou no meu pulso aqui e a gente subiu. Irmão, eu não vi nada me atrapalhando, telhado, nada. Mas eu percebi que enquanto a gente partia para cima, a gente estava dentro de tipo um tubo gigante. E eu olhava aquele escuro, né? E ele do meu lado, segurando no meu pulso aqui. E eu deduzi: meu Deus, a gente está passando por dentro de um buraco negro do espaço. Na minha cabeça, que a gente já tinha saído desse nível aqui do nosso planeta, eu entendi que aquilo era tipo uma estrada da cidade, uma rua que você segue para poder ir para um canto e para outro. Lá, nas alturas, os territórios para ir para um lado e para outro, nas dimensões, é esse buraco negro, sei lá, um tubo, eu não sei, tipo uma passagem, sei lá, mas muito largo. Não dava para ver estrela, não dava para ver nada. Foi muito rápido que a gente subiu. Quando a gente chegou em um determinado lugar, lá acima, de cima mesmo, lá de cima eu olhava tudo muito pequenininho, mas a minha visão estava excelente. Era tudo pequenininho, mas eu via nitidamente, sem defeito nenhum. Eu acho que se passasse um mucuí dava para enxergar, irmão. Minha visão estava totalmente limpa. Não era a visão normal de um ser humano. E aí, quando a gente chegou naquele lugar, ele segurando no meu braço, eu vou me colocar na posição como se fosse dele. Ele segurando no meu braço, ele pegou e só soltou meu braço e fez assim. Aí eu disse: por que você soltou o meu braço? A gente chegou, aí ele disse: sim. Aí eu disse: você não vai mais me levar? Ele disse: não. Para mim é permitido chegar só até aqui. Agora é com você. Daqui para frente é você sozinha. Irmãos, mas parecia que eu tinha chegado na minha casa, na minha cidade, no meio dos meus, porque eu sabia tudo que eu tinha que fazer naquele lugar. A gente estava acima. E eu sabia que eu tinha que descer e andar aquele lugar. Era tipo uma igreja gigante, era um templo muito gigante. Eu não via a parede do fim, não dava para ver. O chão parecia uma pérola, o piso. Sabe aquele pedrinha pérola, mas era liso, perolado aquilo. E aí eu sabia dentro de mim, aqui na minha cabeça, eu já sabia o que eu tinha que fazer naquele lugar. Eu tinha que seguir reto até a parte... Eu cheguei na sala do trono, na verdade. Na presença do Altíssimo, na sala do trono. E eu tinha que chegar até a presença dele. E eu fui andando, irmãos. Fui andando, tipo, reverente. Tudo eu sabia o que tinha que fazer, cada passo, cada atitude. Não tinha ninguém mais me guiando. E eu fui andando. Só que lá eu percebi também que as minhas vestes eram brancas. Meu cabelo estava esbranquiçado, igual com o meu tornozelo. Branco, tipo perolado, sei lá, resplandecendo, eu não sei. E eu fui andando no meio. Quando eu chego lá, eu vi aquele monte. E no topo do monte, o trono do Pai. De um lado tinha outro trono e do outro lado tinha outro ciro. Quando eu vou chegando assim, próximo da presença, eu cheguei e parei. E aí, aquele ser falava para mim assim: pode olhar. Quando eu olhava, irmão, em cima do trono era um furacão muito gigante. Cheguei e fazia. É porque eu não tenho fôlego. Muito forte, aquele coisa gigantesca assim naquele trono circulando. E em cima da boca desse grande furacão
7 tipo furacãozinho. E eu falava, meu Deus. Eu pensei que eu ia chegar. Eu não falava, era aqui. Meu Deus, eu pensei que eu chegando aqui eu ia ver o Pai. E eu estou vendo esse furacão. Senhor, o que é isso? O Senhor dizia para mim, você está vendo, eu estou te apresentando o meu poder. Um pouco do meu poder. Sabe aqueles furacões que você vê que destrói cidades inteiras? É eu manifestando o meu poder na terra. E muitos não têm conhecimento de que sou eu. Senhor, e esses 7 furacãozinhos na boca desse furacão gigante? O Senhor dizia, são os 7 Espíritos de Deus. E você já viu lá na minha palavra. Meu Deus do céu, gente, eu baixava a cabeça. Mas porque eu estava curiosa com aquele lado direito do Pai, quem estava lá? E eu, Jesus, eu sei que na palavra do Senhor diz que a destra do Pai está Jesus. Aí eu tentei assim, eu fui para olhar. Eu vi, irmãos, o Senhor Jesus sentado no trono, mas ele estava quieto. E eu não tinha permissão de me dirigir a Cristo. Eu não tinha permissão de falar nada com ele. Ele estava quieto, concentrado, tipo assim, já vai, ele vai, qualquer hora, qualquer momento ele vai me mandar ir. Qualquer hora ele já vai me mandar ir. Irmãos, e ele estava com uma faixa vermelha no peito, uma coroa de ouro, vestido de branco, e o cabelo dele assim da cor do meu, meio marrom, meio, sei lá. E eu falei, meu Deus. Quando eu olhei para ele, que eu fui tirando a vista, eu percebi um negócio aqui do lado. Eu pensei que era o anjo que tinha vindo do meu lado. Quando eu fui olhar, meu Deus do céu, Jesus. Irmãos, sabe o que foi que eu vi? A minha asa. Eu vi a minha asa aqui, ó, passando de mim. E eu falei, meu Deus, eu sou um anjo, Senhor. Do jeito que eu vi o meu cabelo, eu vi a minha asa resplandecendo. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? Quem sou eu? Eu percebi que ali eu estava tipo uma figura de um anjo, não sei. Quando eu fui levantando a cabeça, que eu olhei para esse lado, eu vi aquela bola gigante assim. Ela rodava assim, irmãos. E rodava em várias direções. E tinha pelo meio, tinha água, tinha fogo e tinha vento aparando, segurando que a água e o fogo não caía, não pingava nada. E era suspenso. Sabe? O trono do Pai, de Jesus e aquela coisa. Eu falava, Senhor, o que é isso? Me perdoa, Senhor, pela expressão que eu estou usando, mas o que é isso? Ele dizia, esse é o meu Espírito. Eu estou te mostrando ele em movimento, porque é assim que ele se movimenta dentro dos meus filhos. Todos os que são meus filhos são morada do Espírito. E é assim que o Espírito movimenta e mantém os meus filhos em mim. Firmados, avivados. Por mais que tenha uma fraqueza, mas é ele que mantém, porque ele é vida, ele fica em movimento o tempo todo. E aí eu baixava a cabeça, meu Deus, o que eu estou vendo aqui, Senhor? Quando eu levantava a cabeça, o Pai já estava no trono, normal. Só que eu não via daqui para cima, irmão. Era um resplendor, uma glória muito grande, mas daqui para baixo eu via a veste branca. E ele dizia, você não é a única privilegiada de estar na minha presença. Eu te chamei até aqui. E de igual forma eu tenho feito com mais alguns servos meus na face de toda a terra. No meio da minha igreja eu tenho escolhido alguns para estarem diante da minha presença. Para dizer o que eu quero de vocês. Irmãos, e entre eu e o Pai apareceu um negócio. Tipo um telão, tipo um cristal líquido. Algo transparente, irmãos. Tipo um vidro, um plástico, sei lá, mas ficava meio assim tremendo. Aparecia ali e ele dizia, agora eu te apresento. Eu não vi o rosto dele, porque aquilo ficava entre ele e eu. E aí ele dizia, olha só o que vai acontecer. Depois que meu filho buscar a minha igreja, olha o que vai acontecer, irmãos. Eu via demônios subindo da água na terra,
demônios saindo da mata, demônios saindo das montanhas. Quem são esses demônios? São os anjos caídos, irmãos. Eles estão entre nós. E houve o dia, só que muitos deles estavam retidos. Houve dia aqui que eu dormi aqui em casa. Quando eu acordei, eu falei, amor, chegaram. Eu vi aquele bicho imenso, tipo um morcego, perna de gente, braço de gente, mas daqui para cima parecia morcego, com asa de morcego. Eu falei, amor, eles chegaram. Líderes desses demônios estão chegando na terra, irmãos. Esses que vivem na terra, que vocês veem alguns bichos, alguns contos, algumas coisas aí no Brasil e no mundo, esses são os mais fracos. Os chefes, os líderes, eles vão chegar. Alguns já estão chegando. E o Senhor falou, eu só quero uma coisa de você, é a tua missão. Avisa a minha igreja que já vai acontecer o arrebatamento. Os meus filhos estão desapercebidos. A maioria dos incrédulos estão dentro da minha igreja. Eu chamei eles para serem crentes e não incrédulos, andarem por fé. Avisa a minha igreja. Isso em 2022, irmãos. Quando eu tornei desse arrebatamento, muitas coisas o Senhor me mostrou, mas eu já sabia qual era a minha missão. Quando eu voltei do meu arrebatamento, eu na mesa assim, meu Deus, aqui meu tudo doendo, aqui minha nuca. E realmente eu fiquei pior. Aí eu piorei. Depois desse arrebatamento, irmãos, aparentemente eu já não falava coisa com coisa. Eu fiquei mais acelerada ainda. Aí que o sono foi embora, isso aqui ao redor do meu olho ficou preto, que eu não conseguia dormir. E eu só jejuando e orando e haja beber água. Tinha dia que o Senhor dizia, hoje você vai comer, hoje tu vai beber. Débora, faz isso, isso e isso e tal. Aquele dia parece assim, eu não sentia nada na garganta, eu comia e bebia normalmente, irmãos. Então, o que o Senhor quer da igreja? Que a igreja se prepare para subir, irmãos. Pare de brincar de ser crente. Pare de brincar de ser cristão. Pare de brincar de ser filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus, você é filho do cão e não sei o quê. Para! Isso não é para a igreja. Aqui encerra, tá? Parte do testemunho. Então,